prazer estar contigo aqui neste primeiro encontro tribal, onde estamos a abordar um tema tão importante para os nossos dias, a questão do despertar. E quer já tenhas iniciado o processo de despertar há mais tempo, ou até mesmo seja bastante recente, a verdade é que todos nós, a determinada altura, vivemos momentos onde sentimos que bloqueios, travões nos impedem de conseguir não só ir ao ritmo que queríamos, como até mesmo de atingir aquilo que verdadeiramente desejamos. É como se algo limitasse a utilização do nosso pleno potencial. E isso é extraordinariamente importante, porque pode muitas vezes até mesmo acabar por nos desmotivar e levar-nos a abrandar o nosso passo e às vezes até a querermos desistir. Por isso mesmo faz todo o sentido num evento destes onde estamos a desenvolver o despertar, analisarmos quais possam ser neste momento aqueles travões, aquelas limitações que de alguma forma estejam a dificultar o teu processo de despertar e consequentemente de evolução. Antes de começarmos a leitura propriamente dita, eu queria deixar claro que eu não utilizo nem encaro o tarô como um meio de adivinhação. Não é o tarô que vai ditar a tua vida, que vai decidir aquilo que tu deves ou não fazer. Seja o tarô, seja a astrologia, numerologia e qualquer outra área dentro das terapias energéticas tem apenas a capacidade de funcionar como ferramentas que te vão auxiliar a, acima de tudo, te conheceres, te descobrires, perceberes os teus potenciais, perceberes realmente e acima de tudo perceberes até mesmo a energia dominante, porque é exatamente isto que o tarot faz, é mostrar-te qual é a energia dominante no momento. A decisão final é sempre tua, por isso eu gosto de encarar o tarot como um mecanismo de evolução. Eu chamo o meu tarot de tarot evolutivo, porque visa essencialmente ajudar-nos no processo de evolução. Além disso, também quero chamar a atenção que esta é uma leitura intuitiva geral, ou seja, não é uma leitura pessoal, não é direcionada unicamente à tua energia. Portanto, terás que levar isso em linha de conta, adaptando aquilo que aparecer na leitura às tuas circunstâncias, à tua situação pessoal e simplesmente desconsiderar aquilo que não se adequar a ti. Passando então à leitura, nós temos 3 opções. Opção 1, 2 e 3, e o que eu te aconselho é que realmente te conectes com o teu eu interior, talvez através de uns exercícios de respiração, até mesmo um pouco de meditação, algo que realmente te ajude a centrar-te e a perceber qual é de facto a opção que ressoa melhor contigo. Começaremos então pela opção 1. Vamos retirar aqui a 2 e a 3. E dentro da opção 1, o que é que temos? Começamos com o 5 de pentáculos, a tartaruga. Ora, como é que eu vou estruturar isto para se ver bem? Ok, dá para ver as cartas todas. Então nós começamos aqui como principal obstáculo o 5 de pentáculos. O 5 de pentáculos, ou o 5 de ouros, se olhares bem para a carta, mostra logo que há nitidamente aqui uma preocupação expressa na cara deste homem, como se estivesse a olhar para uma fatura de uma conta que chegou para pagar e tem as moedas em cima da mesa a fazer contas, ok, como é que eu vou conseguir pagar tudo isto, não é? E é muito interessante porque não é que ele não tenha, porque aparecem 5 moedas, não é? Mas ele está preocupado exatamente porque lhe parece pouco. Há nitidamente aqui um sentimento de falta. Então este é um dos teus principais travões para ti que escolheste a opção 1. É um dos principais travões que está a limitar ou a impedir
que tu possas avançar no sentido de atingires algum objetivo a que te propuseste ou até mesmo no campo da tua própria evolução. E atenção que este sentimento de falta não tem que forçosamente ver apenas com questões financeiras. Nós podemos encarar ou manifestar este sentimento de falta de muitas formas na nossa vida. Seja, por exemplo, por nos concentrarmos naquilo que ainda não atingimos e não valorizarmos, porque se nós ficamos concentrados naquilo que ainda não temos, temos a tendência para não valorizar aquilo que já atingimos, aquilo que já conquistamos, não é? E também pode ser visto no campo financeiro, no campo material, mas pode ser aplicado, por exemplo, às próprias conquistas, às próprias realizações, à própria valorização pessoal. A verdade é que, por estares demasiado focado ou focada na falta, tu acabas por abrandar, atrasar o teu processo de evolução e acabas por não só abrandar como aumentar o fardo, o peso, porque lá está, há sempre aquele sentimento de olha, estou-me a lembrar aqui, veio agora assim com uma força bastante grande, aquela sensação de, às vezes, este sentimento de falta tem a ver mesmo com nós acharmos que nós não somos o suficiente, que aquilo que fizemos ainda não chega, ou que façamos o que fizermos, parece que nunca atingimos aquele patamar que nós nos propusemos atingir. Portanto, esta é uma situação íntima, interna, e é algo que tem muito, e faz todo o sentido que assim seja, porque depois aparece a questão do ego aqui relacionada. Portanto, o ego tem a ver, muitas vezes o ego é mal interpretado, é visto como associado àquilo que é egoísta, mas não necessariamente. O ego faz parte de quem nós somos. O ego é aquilo que nos permite, inclusivamente, lidarmos com a sociedade e lidarmos com os desafios do dia-a-dia, não é? É tudo aquilo que nós fomos criando desde que nascemos, para criar a tal carapaça, característica aqui da tartaruga, interessante como tudo encaixa, para podermos lidar com as pressões e com os desafios da vida, não é? Ele faz parte de nós. A questão é que, muitas vezes, esta noção de falta, em relação até mesmo a ti, não é? Aqui o ego aparece como obstáculo, ou seja, tu estás a olhar para as coisas na perspectiva do eu, não é? Da falta, mas em relação ao eu. Agora, será que este eu aqui pode se aplicar em dois sentidos? Pode ser o eu no sentido de achares que não és o suficiente, que ainda precisas, que estás muito aquém daquilo que deverias estar, que te falta muito para chegares às vezes até mesmo em termos comparativos com outras pessoas, para chegares aonde, como se costuma dizer aqui em Portugal, aos calcanhares de alguém, não é? Porque a tal questão de nos compararmos com os outros. Mas isto também pode te levar a evitar de agir, não é? Porque depois está aqui a questão da zona de conforto. E aquilo que te é colocado aqui para que penses e medites é até que ponto é que de facto tu estás a travar e a não conseguir andar à velocidade e ao ritmo que querias, porque não chegaste ainda onde achas ou não tens aquilo que achas que é necessário, ou simplesmente porque não queres arriscar, porque preferes ficar na tua zona de conforto, naquela situação que realmente te é familiar, que te é conhecida, e porque às vezes até achas que ainda não tens os meios, ainda não tens. É muito interessante porque quando nós ficamos à espera de ter as circunstâncias ideais, a situação ideal para poder fazer alguma coisa, não vamos fazer nunca. Não há como, porque estamos ali presos no se eu tivesse, se isto acontecesse, quando isto acontecer, e na realidade isto leva-te a ficar preso ou presa numa zona de conforto e a não te permitir avançar. E depois é muito giro, porque a nível de conselho, o que é que aparece? Aparece o mood de direção, que mostra claramente que, olha, esse não é o caminho, essa não é a forma de encarar as coisas, não é assim que tu vais conseguir evoluir. E repara que em ambas as cartas nós temos aqui as borboletas, e a borboleta é inevitável para chegar a ter asas, passar pelo processo de transformação que implica toda a metamorfose, não é? Se ela continuar, repara, ela enquanto é
a lagarta, ela não está o tempo todo a pensar ela nem imagina que um dia vai ser borboleta. Ela limita-se a comer, a alimentar-se, a nutrir-se, para chegar àquela altura em que simplesmente, de uma forma natural, ela passa à etapa a seguir. Ok? Mas para que tu realmente faças isto, primeiro tens que sair da zona de conforto, tens que te enxergar como tu verdadeiramente és e tens que visualizar um mundo perfeito, ou seja, focar-te no que tens para criar a nível de visualizações, inclusivamente, aliás, isto faz parte da questão da lei da atração, não é? Como é que nós atingimos aquilo que desejamos? Primeiro que tudo, vivemos como se já o tivéssemos, visualizamos, acreditamos que é possível. E é no fundo isto que esta carta vem dizer, que é necessário haver aqui todo um trabalho de visualização, mas até mesmo de visualização em relação a ti mesmo. Vê-te como tu és, vê-te como alguém que tem toda a capacidade para passar por este processo de metamorfose e dar origem a uma coisa fantástica, uma coisa a algo muito melhor do que aquilo que tens neste momento. Mas para isso é importante mudares de direção e também acreditares que é possível, não é? E acreditas e trabalhas isto em ti, porque isto não é uma coisa que nasce de um dia para o outro, não, é preciso todo um trabalho, é preciso a tal visualização, é preciso o tal esforço é preciso a tal dedicação e determinação de apostar em ti mesma e em ti mesmo e acreditar que é possível. E acreditar que, no fundo, viver como se isso já fosse assim. E se assim for, não há dúvida de que os resultados serão extraordinários. E eu vou tirar aqui um conselho final. Conselho final, por favor, aqui para a opção número 1. Olha, aparece a carta do homem, que é exatamente uma carta que implica ação. É, no fundo, lá está, o sair da zona de conforto, é o passar à ação, é passar a ver-te como realmente és, perceber que se queres realmente mudar a situação, se queres evoluir, se queres crescer, se queres avançar, é importante mudares a direção, saíres do sentimento de falta, de escassez, perceber que tu tens em ti tudo aquilo que é necessário. Repara que apareceu aqui a tartaruga, e a tartaruga é aquela que tem a casa sempre com ela, né? Ela leva a casa às costas, portanto ela tem toda uma capacidade, e não é à toa que são animais que vivem imenso tempo, porque têm toda uma capacidade de resiliência, de resistência, que se tu saíres do sentimento de escassez e passares a ver-te como tu realmente és, vais perceber que tens tudo aquilo que é necessário para passares à ação e saíres da situação em que estás e passares realmente para uma situação de muito mais evolução, de muito mais crescimento. Eu espero sinceramente que esta leitura tenha servido de ajuda. E agora vamos passar à opção número 2. E na opção número 2, temos como principal obstáculo o 10 de espadas, a Fênix, a prisão e a resistência, e o não carregue, deixa eu ver se dá para ver tudo, sim senhora, não carregue os pesos dos outros, associado ao 10 de espadas, faz mesmo muito sentido. Olha, quando tu olhas aqui para o 10 de espadas, para ti que escolheste a opção número 2, nós vemos uma pessoa, um homem, ele não tem uma espada cravada, ele tem 10 espadas, ou seja, não há como, não é? Já chegou àquele ponto em que não dá mais. Primeiro que tudo, quando falamos em espadas, nós estamos a falar sempre numa parte mais racional, estamos a falar de uma energia de mente, de racionalidade, portanto, mas também de visão, não é? De perspectiva. E quando estamos a falar de alguém que tem 10 espadas cravadas e que já é do género, olhamos para esta imagem e percebemos daqui o homem já não vai para mais lado nenhum, não há como, certo? E é muito interessante porque esta carta também nos diz outras coisas aqui, como por exemplo, o pôr do sol lá ao fundo,
primeiro que tudo, para chegar a um 10, estamos a falar de alguém que já percorreu um longo caminho. Tu sentes-te cansado ou cansada, sentes que tens enfrentado muita coisa, não tem sido fácil, não tem sido fácil. No entanto, por aquilo que eu vejo das cartas aqui referidas, este cansaço tem muito a ver com o facto de tu não só assumires as tuas responsabilidades, mas também quereres levar, quer te apercebas disso, quer não, as responsabilidades e os fardos dos outros. Este é um período muito difícil, aliás tem sido um período difícil, porque ninguém chega ao 10 de espadas sem ter passado mesmo por muita coisa, e não podemos esquecer que o 10 de espadas aparece aqui como bloqueio ou limitação. Então isto leva-me a crer, tendo em conta que aparece a carta da prisão e da resistência para esclarecer o 10 de espadas, leva-me a crer que tu és aquela pessoa que está tão focada em todos os sofrimentos que já passou, em todas as dificuldades que tem vivido, que esqueces-te do teu poder de fênix. Tu és alguém que tem a capacidade de renascer das cinzas. Tu és alguém que tem a capacidade de cair as vezes que forem precisas e ainda assim se levantar. Mas para isso tu tens que deixar de ficar aprisionado ou aprisionada a todos os sofrimentos, a todas as adversidades, a todas as dificuldades que já viveste. Até porque, vamos lá ver, se estamos aqui para evoluir e tudo o que vivemos é para a nossa evolução, tu não viveste absolutamente nada que não fosse importante para a tua evolução, para o teu crescimento. E é muito interessante porque na altura em que estamos a viver as coisas nós não conseguimos perceber isso. Não é algo que seja nítido. Não, eu estou a passar por este grande problema, por esta grande dificuldade, porque é para o meu crescimento. Nem sempre é fácil de conseguirmos ver as coisas nessa perspectiva, mas quando passa algum tempo, nós olhamos para trás e conseguimos sempre, de alguma forma, ver alguma coisa que nós aprendemos, que nós adquirimos com a experiência que vivemos. Portanto, todas as situações que acontecem são sempre formas do universo conversar contigo e te mostrar aspectos que tu tens a aprimorar, aspectos que ou precisas de mudar, ou precisas de dar atenção, ou alguma coisa. Há sempre qualquer coisa por trás que justifica que aquilo tenha acontecido no sentido sempre de uma perspectiva maior, que é a perspectiva do teu plano de alma, o teu plano de evolução. Ok? Mesmo que no momento não pareça. Agora, o grande desafio é nós passarmos por estas coisas e perceber que isto faz parte do nosso processo evolutivo e que dali devemos tirar apenas a aprendizagem e seguir em frente, porque não adianta continuar presa às dificuldades e a alimentar, no fundo, todo aquele sofrimento que nós já vivemos. Sim, é verdade, tu passaste pelas coisas, mas não permitas que as coisas te aprisionem. Tu viveste aquilo que precisavas de viver, nem que seja só para descobrires a capacidade que tu tens, o poder de que tu tens de resistência, de resiliência, porque tu és uma pessoa extraordinária. Tu és alguém que tem capacidade de sair disto, porque senão, repara, tu tens aqui como conselho não carrega os pesos dos outros e também atenta aos sinais que estão ao seu redor. Ou seja, o que é que eu deduzo disto? A espiritualidade tem tentado falar contigo, o universo está a enviar mensagens, quer através das situações difíceis que viveste, quer até mesmo através de outras coisas que tu tens vivido. Mas a questão é que se tu estás tão focado ou focada nas espadas que tens cravadas, em todas as dificuldades que viveste, em todo o sofrimento, tu não consegues tomar atenção aos sinais, tu não consegues perceber até mesmo o direcionamento que te está a ser enviado. Por isso é que é importante, primeiro que tudo, perceberes que tudo isto faz parte de um processo evolutivo. Em segundo lugar, perceber que se tu estás a evoluir, as outras pessoas que estão ao teu redor também estão em processo evolutivo e também têm que passar pelas dificuldades para poderem de facto crescer e evoluir. Quando tu tens esta preocupação excessiva com os problemas dos outros e ir lá carregar o fardo dos outros e ajudar aquela pessoa a lidar, há pessoas que vivem o dia inteiro preocupadas com os outros. Mas olha, é assim, os outros estão a viver aquilo que precisam de viver para crescer e evoluir. E tu estás a viver aquilo que precisas de viver para crescer e evoluir. Então deves focar-te nas tuas, o que é que tu, na realidade é o que é que eu posso aprender daquilo que eu vivi e deixar que o outro aprenda com as situações que está a viver. É fácil? Não, não é. Principalmente quando são pessoas que nós amamos. Mas percebe que isso está
Se não saíres desse patamar, tu estás a aprisionar-te num determinado padrão que não te permite perceberes e assumires o potencial de regeneração e de transformação extraordinário que tu tens como a Fênix. Portanto, pensa nisto com carinho. Eu vou pedir agora uma carta de conselho final. Uma carta de conselho final para... Olha, saíram duas, muito interessante. Temos a cruz com a chave. Olha, tão interessante. Vê como isto ressoa completamente com o que acabamos de falar. A cruz representa a vitória, mas vitória depois de um momento muito difícil, não é? Ninguém atinge esta carta representa uma vitória, como se costuma dizer, suada. Foi algo que teve que ser trabalhado para que nós pudéssemos atingi-la, ou seja, é no fundo a recompensa por todo o sofrimento, por todos os esforços, por toda a dificuldade. E é interessante que vem acompanhada da chave. Tem a ver exatamente com o descobrir as soluções. Então, basicamente, o que é que a espiritualidade está a dizer? Que se realmente tu passares a ver, a encarar todo o sofrimento, toda a adversidade, todas as dificuldades que tu já viveste, não como algo, como um conjunto de situações que faz de ti uma vítima, mas sim como um conjunto de experiências que te ajudaram a ser quem és, que te ajudaram inclusivamente a crescer, a evoluir, a atingir, lá está, a tal vitória, não é? Se encarares as coisas nesta perspectiva, tu vais conseguir encontrar soluções, abrir oportunidades na tua vida, que se coaduna completamente aqui com a Fênix, e vais conseguir descobrir um potencial extraordinário que tu tens para inclusivamente poderes não só sair da situação onde estás, mas crescer muito, muito mais, porque repara, é uma chave, a chave abre qualquer porta, e quando abre porta o caminho está livre. Então no fundo está nas tuas mãos. Tudo depende na realidade de mudares a tua percepção daquilo que tens vivido, deixares de te concentrar e de carregar os fardos dos outros e perceberes os sinais que a espiritualidade está a enviar, porque o universo está a conversar diariamente contigo. Espero de coração que esta leitura tenha servido de ajuda e agora vamos passar à opção 3. E na opção 3 temos como desafio principal o 5 de paus, esclarecido pelo escorpião e pela árvore, pela insegurança e pela passividade. Interessante. Ok, deixa eu ver se dá para ver tudo. Dá, sim, senhora. Então, como desafio principal aparece o 5 de paus. Paus tem sempre a ver com a ação, tem sempre a ver com motivação, mas é interessante porque paus também tem a ver com espiritualidade. E estamos aqui a falar de 5 de paus. O 5 normalmente no tarot é um número que representa algum tipo de limitação, de conflito. Neste caso é mesmo uma carta de conflito. Repara, é uma carta de conflito e de falta de estratégia, porque se tu olhares bem para eles estão com os olhos vendados a tentar acertar numa colmeia, que já de si não é uma atitude muito inteligente, e depois ainda por cima com os olhos vendados. Primeiro, golpeiam o ar, não é? Porque nem sequer estão a ver onde é que estão a bater. Mas se acertarem na colmeia, também não percebem que as abelhas vêm ter com eles, não é? Porque eles não os estão a ver. E o outro está aqui ao lado a olhar para isto tudo e a divertir-se com a falta de inteligência e a falta de estratégia e com o ridículo da situação. Então, neste momento, aquilo que eu me apercebo de como bloqueio na tua vida pode estar associado exatamente, primeiro que tudo,
a um momento em que tu sentes que andas a golpear o ar, parece que há ali uma falta de estratégia, parece que esforças-te, mas não vês os resultados do teu trabalho, porque não há ali uma estratégia, não há ali uma linha de ação estruturada. Por outro lado, também pode representar alguns conflitos à tua volta que te levam a sentir-te inclusivamente meio perdido ou perdida, sem saber muito bem como agir. Até porque vem associada à carta do Escorpião. E o Escorpião é a carta clara da transformação e é a carta que denota alguma tendência para traição, para conflitos, manipulação. Portanto, pode de facto haver, aqui eu vejo duas situações duas mensagens dentro do mesmo panorama. Temos, por um lado, uma situação que pode ser exterior, em que tu estás a viver um momento de conflito, onde tens conflitos à tua volta, pessoas conflituosas, pessoas que te tentam atraiçoar, que te tentam, no fundo, manipular até, e no meio disto tudo tu não sabes muito bem como agir, sentes-te inseguro ou insegura e ficas bloqueado, queres agir, queres fazer e não sabes como, ok? Mas também há aqui uma outra situação e leva-me a crer que até seja mais isto, porque tem aqui a árvore, e a árvore tem muito a ver com crescimento. A árvore somos nós, é a nossa estrutura emocional, física, emocional, psicológica, no fundo representa quem nós somos. E isto associado a um 5 de paus, junto com a insegurança e a passividade, leva-me a crer que neste momento os teus principais bloqueios e travões tenham a ver exatamente, primeiro que tudo, com a falta de estratégia. Não tens metas plenamente definidas e por isso não consegues atingir os teus objetivos porque não há toda uma estruturação, não há todo um planeamento que é fundamental. Por outro lado, também pode haver aqui uma insegurança associada ao não saber muito bem como agir. Ok, eu faço o quê? Mas como é que eu faço? E por onde é que eu vou? Até porque se este Escorpião não forem os outros, mas fores tu, isto indica que tu tens um potencial de transformação gigantesco, mas estás tão focado ou focada em transformar o que está à tua volta, não é? És aquela pessoa, por exemplo, que olha para qualquer situação, para qualquer pessoa e percebes na hora o que é que não está bem. Não precisa nem de dizer, às vezes a pessoa nem precisa de abrir a boca para tu perceberes logo que há qualquer coisa que não me soa bem. Portanto, há realmente ali, se de facto isto é uma energia interna, tu tens um potencial de transformação brutal, mas este potencial está a ser mal utilizado porque tu estás tão focado no que podes, ou focada no que podes transformar e mudar cá fora, que não percebes que a verdadeira transformação tem que começar dentro de nós. E que esta estratégia tem que ser traçada em primeiro lugar em relação a ti mesmo. Tens que perceber exatamente o que é que desejas, o que é que queres, o que é preciso para que possas verdadeiramente crescer, para que possas criar raízes e frutos. E ao traçares esta estratégia, ao aplicares a capacidade de transformação a ti mesmo, percebendo dentro de ti mesmo o que é preciso mudar, o que é preciso transformar, como é que te podes tornar a melhor versão de ti mesmo, e quando fazes isto, porque repara, se tu estás nesta situação, tu não consegues agir. Certo? Se estás ali, primeiro, se estás focado em tentar transformar os outros, ninguém transforma ninguém. Portanto, vais receber a guilhoada de todo o lado, não é? Vais receber, vais viver aquelas situações que nem sequer lembram a ninguém, e tu dizes, mas como é que é possível? Eu não fiz mal a ninguém, porque é que me estão a fazer isto? Mas eu só quero ajudar, eu faço tudo com tão boa motivação. Pois, mas estás focado em transformar o outro e não a ti mesmo. Não é? Portanto, não consegues agir. Por outro lado, se de facto não utilizas este poder de transformação para te transformares a ti mesmo, também não consegues evoluir porque não consegues perceber o potencial que tens. Não consegues entrar em contacto, inclusivamente em conexão com os teus próprios dons, porque tu estás
assim, completamente dispersa, não é? Sem saber muito bem para onde é que eu vou, e isto é fundamental. E depois repara, por isso é que depois aparece aqui a carta da Fada da Violeta que diz: bloqueios atrasam a concretização do que deseja e dê asas à sua imaginação e inspira o mundo. Sim, porque se tu tens este potencial do Escorpião, tu és alguém com muito potencial. Tu és alguém capaz de concretizar o que quer que te proponhas fazer, mas para isso precisas de estar focado, a criar uma estratégia, uma linha de atuação, e só assim vais vencer a tua insegurança, vais sair da passividade e vais utilizar todo o teu potencial de transformação para ti mesma ou para ti mesmo, para poderes de facto crescer em todas as áreas da tua vida. Eu vou pedir agora também um último conselho. Aqui há mesmo um bloqueio grande. Nem as cartas parece que fluem nas mãos. Olha, é muito interessante. Saiu o urso e a casa. A casa que tem a ver, para mim, a casa e a árvore, a casa é a confirmação da árvore. Aliás, repara, é 4-4, portanto há aqui muito, sem sombra de dúvida, e depois é muito, que há sem sombra de dúvida uma conexão, mas é muito interessante porque a carta do urso é um 15, que se somarmos 1 mais 5 vai dar 6, 6 que é o número do equilíbrio interno. É muito interessante porque o urso tem a ver exatamente com a estrutura. O urso é um animal pesado. Como é que nós não é propriamente um pequeno cão ou um gato que nós pegamos nele ao colo. Não, o urso representa exatamente toda uma estrutura poderosa, o que mostra que tu realmente poder tu tens, e tens um poder para firmar, para estabilizar, para crescer tudo aquilo que é representado na casa. Ou seja, não é à toa que te vêm dizer para dar asas à imaginação e inspirar o mundo. Tu tens um trabalho a fazer. E eu não te disse que o paus tinha a ver com a espiritualidade. Se podes inspirar o mundo, isto quer dizer que tu tens aqui realmente um potencial grande para ajudar as pessoas que estão à tua volta, mas só o vais fazer se em primeiro lugar te transformares a ti mesmo. Foca-te em ti, na tua casa, na tua árvore, e quando tu fizeres este trabalho interno, tu vais criar a tal estrutura, os tais alicerces que te permitirão realmente inspirar e ajudar quem está à tua volta. Eu espero sinceramente que tudo o que foi aqui abordado tenha servido de ajuda. Caso tenhas gostado da leitura e queiras marcar uma leitura específica para ti, com a tua própria energia direcionada até mesmo a ti, no sentido de conjugar o tarô com outras áreas que ajudem a perceber, no teu caso específico, alguma situação no campo evolutivo, eu vou deixar os meus contactos na descrição do vídeo. Foi um prazer estar aqui contigo, desejo-te uma semana maravilhosa neste encontro tribal e até breve.